Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento do sistema cardiovascular. Antes de começar nossa aula, peço a vocês que sigam nosso canal, curtam o nosso vídeo, então sempre estou pedindo isso daí, né? Eu peço a vocês aí para divulgar os vídeos aí do canal. Então, o desenvolvimento do sistema cardiovascular ele vai começar na parede do saco vitelino, como eu já falei para vocês anteriormente aí na aula, né, de placenta e membranas extraembrionárias. Então, o saco vitelino ele vai contribuir com a formação de ilhotas sanguíneas. Nesse momento, então, o embrião ele já atingiu um tamanho que não é mais possível, né, ter aí a distribuição de oxigênio e de nutrientes através do processo aí de difusão. Então, até um certo período, o embrião ele se alimenta, ele faz o processo aí de troca metabólica por difusão, e aí já na terceira semana isso não é mais possível, né, devido ao rápido crescimento desse embrião. Essa situação, então, ela vai necessitar do desenvolvimento do sistema cardiovascular, que é o primeiro sistema funcional desenvolvido aí nos seres humanos. Eu estou falando de seres humanos, né, porque é o foco aqui da nossa aula. Então, como os tecidos que normalmente produzem células sanguíneas em adultos ainda não começaram a formar, o processo de hematopoiese vai acontecer no saco vitelínico como uma adaptação aí temporária para acomodar as necessidades do embrião. A origem e a natureza dessas células que constituem essas ilhotas sanguíneas existem basicamente duas hipóteses. Então, a hipótese que existe, né, há mais tempo aí são que essas células fundadoras das ilhotas sanguíneas, que a gente vai denominar de hemangioblasto, né, que são as células que dão origem a essas ilhotas, têm a capacidade de desenvolver células bipotentes e podem dar origem tanto às células endoteliais como às células tronco hematopoéticas. Né? Quando o comprometimento é realizado para uma dessas duas linhagens, as células filhas, então elas vão perder a capacidade de formar o outro tipo celular. Então elas têm basicamente duas linhagens, uma linhagem aí que vai formar, né, o endotélio e outra linhagem que vai formar as células hematopoéticas. E uma hipótese mais recente, ele diz que o saco vitelino ele vai ser colonizado pelos hemangioblastos e essas células elas já foram segregadas para linhagens hematopoéticas e linhagens endoteliais. Né? Então a origem não seria exatamente no saco vitelínico, e sim, né, já teria durante o processo aí de formação do embrião, as células já estariam inicialmente diferenciadas para esses dois tipos de células: formação de células endoteliais, formação de angioblastos. E dentro disso daí nós vamos ter basicamente é, alguns genes, né, que vão estar associados aí com esse processo de hematopoese. A gente tem que lembrar também que as ilhotas sanguíneas elas são pluripotentes e pode originar, né, a maioria dos tipos celulares encontrados no sangue do embrião. É, Basicamente, nós vamos ter aqui nessa imagem a importância relativa, né, de vários locais aí para o processo de hematopoese. A gente vai ter aqui a placenta, que ela vai ter uma importância muito grande. Esse AGM, né, seria aí região aorta, crista genital e região dos mesonéfros, que são regiões também onde eu vou ter composição aí, formação dessas células sanguíneas, né, e células hematopoéticas, e no saco vitelino, como eu já falei anteriormente para vocês. É importante a gente lembrar que as células do saco vitelino, as células da placenta e as células da AGM, à medida que o fígado do feto, né, ele vai crescendo, o que, que vai acontecer? Essas células elas vão migrar para essa região e induzir o processo aqui de hematopoese, tá? Então, o fígado, eu vou ter indução aí dessas estruturas, né? Eu vou ter indução aí da formação das células sanguíneas no fígado a partir dessas células que vão migrar da placenta da região AGM, das regiões AGM, na verdade, e do saco vitelino. Posteriormente, eu vou ter baço, timo e finalmente aqui a medula óssea, né, que as células vão migrar para essas regiões e induzir então a colonização e a formação, né, dessas células sanguíneas aí nesses locais, ok? Aqui nós estamos mostrando basicamente aqui, né, como que as células chegam, então da IgM através da artéria umbilical chega na placenta, da região do saco vitelínico através da veia vitelínica chega no fígado, né? A veia umbilical vai ser importante para a saída das células da placenta para o fígado e assim sucessivamente. É importante a gente lembrar que as primeiras células tronco hematopoéticas que surgem no embrião são verdadeiramente células tronco
pluripotentes, e por isso elas podem dar origem a todos os tipos celulares encontrados no sangue. Essas células-tronco pluripotentes, elas também são chamadas de hemocitoblastos, têm grande habilidade proliferativa. Elas produzem um vasto número de células progenitoras, e a maioria dessas células são células, né, do próximo estágio de diferenciação. Então nós vamos ter aqui basicamente unidades formadoras de colônia, que é denominado aí essas células tronco hematopoéticas, né, são denominadas também unidades formadoras de colônia, e elas vão estar comprometidas basicamente com duas linhagens celulares, né? As células tronco linfóides, que fundamentalmente elas vão formar os linfócitos B e os linfócitos T, e as células tronco mieloides, que são precursoras para outras linhas de células sanguíneas. Então, aqui nós vamos ter basicamente um gráfico, né, que está mostrando aqui para a gente a contribuição da placenta, a contribuição do saco vitelínico, do AGM, do baço, do fígado e posteriormente da medula óssea durante aqui todo o período, né, de desenvolvimento embrionário. A imagem aqui acabou ficando cortada, mas aqui basicamente nessa região eu tenho um período pré-natal, né, eu tenho um período aqui de 3 meses, mais ou menos nessa região. Aqui eu vou ter o período de 6 meses e aqui eu vou ter o nascimento, nessa linha aqui pontilhada, né, vai ser o nascimento. Então, basicamente, a medula óssea aí que vai contribuir, né, com essa formação de vasos sanguíneos, apesar de o fígado ainda possuir uma certa capacidade, né, de produção aí dessas células. Isso diminui com o passar do tempo, obviamente. Aqui nós vamos ter a hemoglobina. A gente tem que lembrar que, uma vez que essas células de linhagens, né, dos eritrócitos, que surgem aqui no saco vitelínico, elas são células nucleadas. Isso é importante a gente lembrar. Então, as células que surgem no saco vitelínico são células nucleadas, né? Quando elas começam a surgir em outras regiões, eu já tenho células anucleadas. E uma vez que eu não tenho o desenvolvimento ainda completo do sistema cardiovascular, nós vamos ter a hemoglobina. A hemoglobina, ela vai ser uma molécula que vai carrear, vai ser um agrupamento de moléculas aí que vão carrear o oxigênio e também o gás carbônico para poder fazer a troca aí gasosa. E no feto nós vamos ter essa cadeia gama. Essa cadeia gama ela vai ser extremamente importante porque ela tem uma capacidade, né, de captação aí mais rápida do oxigênio em relação às cadeias beta da hemoglobina do adulto. Então a hemoglobina fetal, né, a hemoglobina que surge aí no período embrionário e vai até o período fetal, ela é a hemoglobina diferenciada. Ao invés da cadeia beta, nós vamos ter a cadeia gama, né? Então a cadeia alfa e cadeia gama aí da hemoglobina fetal. À medida que eu tenho o nascimento, há a diminuição da produção dessa hemoglobina fetal e eu vou ter então as cadeias beta aí formando a hemoglobina adulta juntamente com as cadeias alfas, certo? Então aqui eu tenho a imagem mostrando aqui para vocês as células tronco, né, da hematopoéticas, as unidades formadoras de colônias aqui. Então inicialmente elas vão dar origem, né, a células tronco pluripotentes que vão dar origem tanto a linhagem mieloide, que é essa linhagem aqui que a gente consegue observar, mercariócitos, neutrófilos, monócitos, eosinófilos e basófilos, e a linhagem aqui linfóide, linfócitos T, linfócitos B. Né? Lembrando que o linfócito B ele vai se diferenciar em plasmócito para a produção aí de anticorpos. Aqui eu tenho basicamente uma imagem que está mostrando os estágios morfológicos na diferenciação de uma célula sanguínea vermelha a partir de uma célula tronco pluripotente, né? E eu tenho aqui a associação das proteínas aqui dos indutores de formação dessas estruturas. Então a gente consegue observar que a eritropoetina vai estar associada com o processo de diferenciação dessas células. Eu vou ter, além disso, interleucina 3, eu vou ter sensibilidade a BPA, a produção de RNA mensageiro das moléculas globinas e etc. Né? Então tem aí as induções, né, o processo aí indutor de diferenciação aí dessas células. No caso aqui, basicamente, eu tenho, né, da linhagem aí do eritrócito. Então a célula pluripotente até aqui a formação final do eritrócito. Aqui eu tenho uma outra imagem que está mostrando para a gente basicamente as características estruturais aí da eritropoese. Então a gente consegue observar que uma célula grande e nucleada ela perde todo o seu conteúdo citoplasmático à medida que nós temos aí a produção, né,
da hemoglobina e das outras estruturas que vão compor aí a célula, né, que a gente vai denominar de eritrócito. A gente tem que lembrar que o eritrócito ele vai ter aqui na sua membrana celular, vai ter algumas moléculas que permitem com que essa célula ele mude a sua conformação. Isso vai ser importante aí para a saída nos vasos sanguíneos, né? Então eu tenho basicamente essa linhagem aí de produção, de diferenciação. Aqui basicamente mostrando, não é tão importante essa imagem, esqueci de tirar, mostrando para a gente aqui a localização, né, aqui no cromossomo 11 das moléculas de hemoglobina do tipo epsilon, gama, sigma e beta, e aqui no cromossomo 16 basicamente aí as moléculas alfa que vão induzir aí a formação da molécula da hemoglobina, né, que vão compor na verdade a molécula aí da hemoglobina. E aqui nós vamos ter basicamente uma imagem mostrando aí as moléculas que estão associadas com o processo de formação dos vasos sanguíneos. Nós temos o processo de vasculogênese. A vasculogênese é um processo extremamente importante, porque a vasculogênese é a produção de vasos sanguíneos, né, no local onde ainda não existe vaso sanguíneo. Nós temos aqui basicamente as moléculas que vão induzir esse processo de vasculogênese são as proteínas VEGF-A e seus receptores VEGFR1, VEGFR2, neuropepilina 1, né, que está associado aí com o processo de formação dos vasos sanguíneos, do plexo capilar. E à medida que eu tenho a formação desses vasos sanguíneos, eu vou ter o processo de angiogênese, que é a formação de vasos sanguíneos através de vasos pré-existentes. E aí nós vamos ter participação dessas moléculas, além de outras moléculas também, para a maturação e composição final aí desses vasos sanguíneos. E nessa próxima imagem aqui nós temos então basicamente o angioblasto, as sinalizações que ocorrem nessas células aqui do angioblasto, que vão dar origem às estruturas da artéria, às estruturas da veia e do vaso linfático. Observem que a sinalização molecular das veias dos vasos linfáticos são bem próximos, diferentemente aqui da artéria, que logo no início do processo aqui de sinalização eu já tenho aqui esse processo aí de diferenciação. Nós temos essa imagem, que é a imagem do livro do Moore, é uma imagem bem clássica, né, onde eu tenho basicamente as estruturas aqui dos vasos sanguíneos. Então nós vamos ter a região do saco vitelínico, a região aqui de formação do cordão, né, do cordão umbilical. Se eu não me engano, no outro vídeo eu falei que as veias vitelínicas elas fazem parte aqui, né, da composição das veias e artérias umbilicais. Eu queria fazer só essa correção, que na verdade não fazem parte. As veias vitelínicas vão fazer parte de outra estrutura. Se eu tiver falado isso, por favor, me desculpem, e eu estou fazendo então a correção aqui nesse vídeo. Então eu tenho aqui as artérias, né, umbilicais, a veia umbilical. A veia umbilical ele vai se encontrar, ele vai se ligar aqui na região do coração primitivo, aqui na região que a gente vai denominar de seio venoso, tá? E já as artérias, né, umbilicais, nós vamos ter aqui, elas vão estar conectadas inicialmente com a região que a gente vai denominar de aorta dorsal. Tá? Então nós vamos ter aqui a aorta dorsal. A aorta dorsal ela vai se conectar através dos arcos aórticos, né, aqui com a região que a gente vai denominar de saco aórtico, né? Esse saco aórtico aqui a gente consegue observar que ele vai estar associado aqui inicialmente, né, com a formação do coração primitivo, né? Aqui então vai ser a região de formação aí do bulbo cardíaco, tá? Então esse saco aórtico ele vai estar desconectado aí na região do bulbo cardíaco. Além disso, nós vamos ter aqui em azul, né, as veias cardinais anterior, comum e posterior, que como a gente consegue observar, elas vão estar aqui desembocando, né, elas vão estar conectadas aqui também na região do seio venoso. Enquanto esse sistema de vasos aqui, né, das veias cardinais, eles trazem todo o sangue não oxigenado do corpo do embrião, né, para o seio venoso. As aortas dorsais elas fazem o contrário, leva sangue oxigenado para, né, o corpo aqui do embrião. E aqui nós vamos ter então a veia, né, a veia umbilical,
vai trazer sangue oxigenado aqui da placenta e vai desembocar aqui também na região aqui do seio venoso, né? Enquanto a artéria, desculpa, a veia, tá certo. Enquanto a artéria umbilical, como a gente consegue observar aqui, leva sangue pouco oxigenado para a região da placenta, né, que atravessa o cordão umbilical, para ser oxigenado, então, aqui na placenta, como a gente falou no vídeo anterior de placenta e membranas, né, extraembrionárias. Tá? Então, eu saio aqui com sangue oxigenado, oxigênio todo o organismo do embrião, e aqui no finalzinho, então, eu tenho a artéria umbilical, que vai fazer com que esse sangue que já fez as trocas metabólicas aqui, né, ele seja reoxigenado lá na placenta. Deixa eu ver aqui. Bom, então nós vamos ter aí as veias umbilicais que vão levar sangue oxigenado, como já falei, as veias cardinais comuns no corpo que vão levar o sangue para o corpo, vão trazer o sangue do corpo do embrião para ser oxigenado, e nós vamos ter também, né, aí as veias vitelínicas que levam sangue pouco oxigenado a partir do saco vitelínico para a região aí do seio venoso, né, no coração em formação. Nós vamos ter essas veias vitelínicas, eles vão formar o que a gente vai denominar de ducto venoso, que vai basicamente conectar a veia umbilical à veia cava inferior. Em relação aos derivados, eu vou falar só aqueles que eu considero mais importantes. Nós vamos ter aqui dentro das veias cardinais anteriores, nelas vão dar origem às veias que a gente denomina de veias braquiocefálicas esquerda. Em relação à artéria umbilical, né, que é essa estrutura que a gente está observando aqui, nós vamos ter as partes proximais dessa artéria umbilical, elas vão se tornar as artérias ilíacas internas e artérias vesicais inferiores, enquanto as partes distais vão se obliterar e se tornar o que a gente vai denominar de ligamentos umbilicais mediais, certo? Além disso, né, em relação aqui a essa estrutura dos arcos aórticos, como a gente consegue observar, nós vamos ter de 1 aqui a 6, lembrando que os arcos aórticos 5 eles são degenerados, né, durante o processo aí de formação desses arcos, nós temos a degeneração, então, né, logo inicialmente aí dessa estrutura. E em relação aos derivados, nós vamos ter os arcos aórticos número 1 aqui, direito e esquerdo, eles vão basicamente, né, ter o desaparecimento de maior parte da estrutura, como a gente consegue observar aqui, e além disso, parte, né, dessa estrutura, né, desse arco aórtico de número 1, ele vai fazer parte da artéria maxilar, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Já os arcos aórticos 2, número 2, o segundo par de arcos aórticos, eles também vão desaparecer a maior parte da estrutura e vão dar origem também a partes, né, algumas regiões aí das artérias ióides e estapédica, direita e esquerda. Os arcos aórticos, então de número 3, então os terceiros arcos aórticos, eles vão dar origem do lado direito e esquerdo, né, tanto a parte ventral da artéria carótida comum, quanto a parte dorsal da artéria carótida interna. O de número 4, então quarto arco aórtico, vai dar origem do lado direito a parte proximal da artéria subclávica direita e do lado esquerdo a parte do arco da aorta, certo? Como a gente consegue observar aqui nessa estrutura. Então, arco aórtico, artéria subclávica direita, subclávia direita. O de número 5, então, como eu já falei, é raramente reconhecível, né? Então, basicamente, ele é degenerado aí durante o processo. E o sexto arco aórtico vai dar origem à artéria pulmonar direita e o ducto arterioso, né? E a parte da artéria pulmonar esquerda. Então, no lado esquerdo, ducto arterioso e parte da artéria pulmonar esquerda. Então, a gente consegue observar aqui ducto arterioso, basicamente aí, e a artéria pulmonar esquerda, né, fazendo parte aí dessa estrutura de derivação do sexto arco aórtico. Então, a meu ver, essas estruturas aqui são as mais importantes. E agora a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento, né, inicial das origens celulares aí do coração.
Então, o coração, como a gente sabe, ele surge a partir do mesoderme esplâncnico. É importante a gente lembrar que, para a formação do sistema cardiovascular como um todo, nós vamos ter participação do mesoderme esplâncnico, que vai dar origem a esse primórdio do coração, que a gente vai falar. Nós temos mesoderma paraxial e mesoderma lateral também, que vão formar aí algumas estruturas, tanto do coração quanto a parede dos vasos sanguíneos. E nós vamos ter as células da crista neural, são aquelas células que se desprendem lá durante a formação do tubo neural, também vão auxiliar na participação de formação de algumas estruturas, tanto do coração quanto dos vasos sanguíneos. Então, nós vamos ter inicialmente a indução da formação do coração. Eu vou mostrar aqui essa outra imagem, que essa outra imagem aqui dá para a gente poder observar. Né? Então, com aproximadamente 20 dias, aí, nós vamos ter dois tubos endocárdicos, que basicamente é composto, né, de tecido epitelial, né, que vai dar origem aí à camada do endocárdio. Essas células elas vão se desenvolver no que a gente vai denominar de campo primário do coração, que constitui, né, que vai constituir posteriormente, após o fusionamento, o ventrículo esquerdo e os átrios, né, que vai dar origem aí posteriormente. A exposição dessas células que estão formando esses tubos endocárdicos a um gradiente crescente aí de ácido retinóico no mesoderma faz com que essas células elas adotem, né, uma identidade para a formação aí do átrio, enquanto as células mais posteriores não estão expostas a esse ácido retinóico e vão dar origem, então, para a formação aí do que a gente vai denominar posteriormente de ventrículos. Então, aqui nós vamos ter os tubos endocárdicos, vão se fusionar. Eu tenho o espessamento, né, dessa estrutura, eu vou começar a formar aqui as camadas primordiais. Aqui eu vou ter, então, a região que a gente vai denominar de seio venoso. Esse seio venoso ele vai ser o primórdio das estruturas aí que vai ser, na verdade, vai dar origem a algumas regiões aí do átrio, de uma região do átrio direito, né? Esse seio venoso, ele vai ser a parte lisa do átrio, no coração adulto. Então, no átrio ele vai ter uma parte lisa e uma parte rugosa e trabeculada. A lisa vai ser derivada do seio venoso e a rugosa e trabeculada vai ser derivada do átrio primitivo, que é essa estrutura aqui que a gente consegue observar, né? Essa estrutura aqui, ó, que a gente consegue observar. Então, vai ser o átrio primitivo, tá? E nós vamos ter também o ventrículo primitivo. Acima desse ventrículo primitivo, nós vamos ter aí o bulbo cardíaco. Esse bulbo cardíaco ele vai ser subdividido em tronco arterial, cone arterial e cone cordial. Aqui a gente consegue observar a região, né, do tronco arterioso aí, que vai dar origem àquelas regiões que a gente discutiu anteriormente lá dos arcos aórticos, né, de 1 a 6, como a gente falou anteriormente. Então nós vamos ter essas estruturas. À medida que eu tenho o desenvolvimento das estruturas primordiais do ventrículo primitivo e do átrio primitivo, eu começo a ter um campo, né, secundário aí do coração que provê o material celular para a formação, né, de estruturas principalmente aí do ventrículo direito, né, do coração, em processo ainda de formação. As células do campo secundário também formam o pré-epicárdico e contribuem com células, né, miocárdicas, né, para as áreas atriais aí de formação do coração. As células do campo secundário do coração elas vão surgir a partir de precursores multipotentes do mesoderme da faringe. Então, células da mesoderme da faringe aí, elas vão migrar, elas vão dar origem tanto à musculatura esquelética quanto à musculatura cardíaca. Se elas migram aí para a região da cabeça, elas vão formar os músculos mastigatórios, ou elas podem migrar em sentido caudal para o campo secundário, onde mais tardiamente elas vão incorporar aí estruturas do ventrículo direito, certo? Então, aqui o que a gente consegue observar? À medida que eu tenho uma espécie de tumefação, né, eu tenho um aumento aqui do volume das estruturas, tanto do ventrículo quanto do átrio, eu vou ter inicialmente a formação do tubo em formato de U, como a gente consegue observar aqui nessa imagem, e à medida que eu tenho, então, crescimento do átrio e do ventrículo, essa estrutura em formato de U ela vai se transformando em uma estrutura em formato de S, como a gente consegue observar aqui nessas imagens. Aqui nessa imagem em verde está representado a proteínas, né, genes moduladores aí da família do RAND, né, que eu tenho o RAND2,
que vai dar origem aqui a estruturas aqui do ventrículo direito, e aqui nessa outra, representado em vermelho, nós temos expressão de proteínas, também da família RAND, mas aqui a gente tem o RAND1, que vai dar origem ao ventrículo esquerdo. Então mostra pra gente, né, que nós temos ativadores aí de proteínas diferentes para a formação de cada cavidade durante a formação aí do sistema cardiovascular. Então esse coração ele vai ter esse formato de S e vai ocorrer então o que a gente denomina de looping cardíaco, o qual vai se formar aí no final da terceira semana e é bilateralmente simétrico. Então há uma simetria aí nesse coração inicialmente. À medida que vai se desenvolvendo o tubo cardíaco, ele vai incorporar células do coração do corpo secundário, como eu falei anteriormente, e esse looping ele torna-se essa incorporação dessas estruturas vai fazer com que haja o início do processo de assimetria, né, do coração aí durante esse processo de desenvolvimento. Então nós vamos ter, além disso, vários genes que vão fazer aí esse processo, né, de transformação desse looping cardíaco e assimetria do coração. Logo após, nós vamos ter, né, durante esse processo aí de looping cardíaco, nós vamos ter a divisão átrio-ventricular inicial do coração. Então, no início do desenvolvimento do coração, o átrio ele vai se tornar parcialmente separado do ventrículo pela formação de estruturas que a gente vai denominar de coxins artioventriculares espessados, né, que basicamente é como se fosse um aumento de tecido conjuntivo aí na formação dessas estruturas para a formação aí dessa septação. Então, esses coxins endocárdicos, eles vão se transformar em tecido conjuntivo denso, né, e se formam nas paredes dorsal e ventral do canal átrio-ventricular. Então, basicamente, o tecido conjuntivo começa a ser depositado, aumenta a quantidade, e eu tenho, então, depósito aí de matriz, né, densa, transformando-se então, em tecido conjuntivo denso. À medida que vai crescendo, né, essa estrutura, fica parecendo como se fosse duas almofadas que se encontram e separam então o canal atrioventricular em direito, né, e esquerdo. Tem a separação aí direita e esquerda nas duas laterais. Mais tarde, no desenvolvimento dos folhetos, né, nós temos aí a formação das válvulas cardíacas atrioventriculares. A válvula que protege o canal atrioventricular direito, ele vai desenvolver 3 folhetos, a gente vai denominar de válvula tricúspide, e a válvula do canal esquerdo, a gente vai denominar de válvula mitral ou bicúspide, desenvolvendo apenas 2 folhetos. Nós vamos ter, além dessa septação atrioventricular, então entre o átrio e o ventrículo, né, em processo de formação, atrioventrículo primitivo, nós vamos ter a septação do átrio. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que vai ficar mais fácil da gente entender isso daqui. Então, nesse vídeo aqui, a gente consegue observar né, aqui nós temos o coração adulto. Esse coração adulto, então, nós vamos ter aí, obviamente, o fluxo, o processo de circulação normal, fisiológico aí que a gente já conhece. Então, nós temos aqui a aorta, nós vamos ter aqui as artérias pulmonares. Aqui nós vamos mostrar para vocês basicamente o tubo já fusionado, né, e nós vamos ter o looping cardíaco, que é aquela formação aí do coração em formato de S. Então aqui nós vamos ter a região do seio venoso, átrio primitivo, ventrículo primitivo, né, e aqui a gente vai ter a região do bulbo cardíaco saindo aí, conectando aí com as estruturas que a gente já falou anteriormente. Então eu tenho, né, começo a crescer aqui essas estruturas e aí eu começo a formar esse S aí. É importante a gente lembrar também que o crescimento do bulbo cardíaco e do ventrículo vai formar uma espécie de alça que a gente vai denominar de alça bulbo-ventricular. Tá? É como se fosse uma alça aqui do bulbo cardíaco com o ventrículo e aí a gente vai ter essa alça bulbo-ventricular. A septação atrioventricular ela vai ocorrer na metade da 4ª semana e vai estar completa apenas no final da 8ª semana aí de período embrionário, né? No período embrionário. Aqui vai mostrar para vocês basicamente o coração já em processo aí de desenvolvimento um pouco mais tardio. Eu vou pular aqui um pouco o vídeo.
Aqui a gente consegue observar o processo aqui de formação dos cortins endocárdicos, né, para formar então a septação atrioventricular. E agora o vídeo vai mostrar para vocês aqui a septação ventricular, a septação atrial, desculpa. Então nós vamos ter inicialmente uma estrutura que ele vai começar a crescer, né, em direção crânio-caudal, que a gente vai denominar de septo primo. Esse septo primo ele vai ter uma abertura comunicando os dois átrios, que a gente vai denominar de forame primo. À medida que eu conecto, né, essas duas estruturas, a gente consegue observar aqui que nós vamos ter o... Peraí. Aqui a gente consegue observar que nós vamos ter... Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Nós vamos ter já a formação do septo secundo, né? Aqui eu tenho o forame primo, né? O forame secundo. O forame primo, então, vai ser a abertura inicial, né? Com crescimento aqui do septo primo. Esse septo primo, à medida que ele vai chegando aqui próximo a essa região atrioventricular, ele vai começando, as células começam a sofrer um processo de apoptose, né? Esse processo de apoptose faz que haja uma outra abertura que a gente vai denominar aqui de septo secundo, de forame secundo. À medida que eu tenho então o fechamento aqui dessa estrutura aqui do septo primo, começa a aparecer uma outra estrutura bem parecida que a gente vai denominar de septo secundo, como a gente consegue observar aqui nessa estrutura. Esse septo secundo, ele vai formar, juntamente aqui com a estrutura aqui do forame secundo, uma estrutura que a gente vai denominar de forame oval. É como se fosse uma estrutura, né, como se fosse aqui como vou dizer, uma válvula. Né? Observem que se eu tenho fluxo sanguíneo do lado direito para o lado esquerdo, eu consigo passar esse sangue. Só que durante o nascimento, né, durante o processo aí de nascimento do feto, esse forame aqui ele tende a se fechar. Então tem um fechamento aí do forame oval, e com 3 meses de gestação, então eu vou ter aí a fusão, 3 meses após o nascimento, desculpa, eu vou ter aí a fusão do forame oval com o septo secundo, e isso vai denominar então de fossa oval. Então basicamente, né, vai ser uma estrutura que vai permitir a ligação entre, repetir aqui, que vai permitir a conexão entre o átrio direito com o átrio esquerdo. E dessa forma, então, eu consigo ter fluxo de sangue. Lembrando que o sangue que vem aqui, daqui para cá, é o sangue que está vindo da placenta. Nós não vamos ter ainda sistema pulmonar em desenvolvimento para a troca gasosa. Então, quem faz a troca gasosa toda é a placenta. Então, o sangue vem aqui, desemboca aqui no átrio direito, né? Ele passa aqui então para o átrio esquerdo, e o ventrículo esquerdo então vai dispersar esse sangue rico em nutrientes aí, rico em gás em oxigênio, para todo o organismo aí do embrião e do feto posteriormente aí em desenvolvimento. Então por isso que eu preciso desse canal de comunicação. À medida que eu tenho o nascimento, né, que eu tenho aí o neonato, esse forame ele vai se fechar uma vez que há mudança de pressão. Com essa mudança de pressão eu fecho aqui a estrutura do forame oval, 3 meses depois ele vai se fundir aqui, e eu tenho então o funcionamento aí do pulmão. Então como o pulmão vai funcionar, eu mando aqui o sangue para o pulmão, ele vai circular no pulmão, faz as trocas gasosas e volta aqui então pelo átrio para ser dispersado para o restante aqui do organismo. Como a gente consegue observar aqui nessa imagem. Bom, antes de dar continuidade, vocês observaram aqui que durante a formação, né, dessa septação aqui da estrutura dos átrios, nós tivemos também a septação dos ventrículos. Então, quando os septos interatriais estão primeiramente se formando, eu tenho a formação do septo interventricular muscular, né, que começa a crescer
a partir do ápice do loop ventricular, que é essa estrutura aqui. E aí eu tenho, então, enquanto aqui eu tenho crânio caudal, a formação aqui eu tenho o contrário, é caudal cranial, a formação aqui dessa estrutura muscular aqui presente, né, na septação aí do ventrículo. É importante a gente lembrar que na septação do ventrículo nós vamos ter basicamente, deixa eu continuar aqui, nós vamos manter ainda o contato aqui até a 7ª semana de gestação, que a gente vai denominar a estrutura de forame interventricular. Esse forame interventricular ele vai se fechar no final da 7ª semana, né? E as regiões aqui onde eram septadas, esse septo interventricular, né? Essa cavitação das paredes ventriculares vai formar uma espécie de esponja, né? Vai ficar bem esponjoso, como a gente consegue observar aqui. E essa estrutura, então, forma o que a gente vai chamar de trabécula córnea. E essa trabécula córnea, algum desses feixes se tornam os músculos papilares e os cordões tendíneos. Importante a gente lembrar que no ventrículo direito, o bulbo cardíaco é representado pelo cone arterial, que dá origem, então, ao tronco pulmonar. Tá? Então, o ventrículo direito é composto aí, basicamente, né, pelo bulbo cardíaco. No ventrículo esquerdo, o bulbo cardíaco ele forma as paredes do vestíbulo aórtico, a porção da cavidade ventricular logo abaixo da válvula aórtica. Então, a gente consegue observar aqui, né, dando continuidade. Comunicação, durante o nascimento, fecha essa comunicação, então eu não tenho mais comunicação entre os átrios. Isso pode persistir em alguns indivíduos e pode causar cianose. Tá? Fossa oval, como eu já falei para vocês anteriormente. Bom, dando continuidade, nessa imagem aqui mostra para a gente mais uma vez aqui as estruturas, né, que estão no processo aí de formação do coração. Então eu tenho aqui, logo posteriormente, a formação dessas estruturas, né, na verdade concomitantemente a formação dessas estruturas de separação atrioventricular, atrial e interventricular. Nós temos a formação também das estruturas do nó sino atrial, lembrando que o ato primitivo ele vai atuar inicialmente como marca-passo, né, e o nó sino atrial ele vai ser formado apenas aí na 5ª semana de gestação. E aqui nós já vamos ter então a imagem mostrando, né, o coração aí já em processo final de desenvolvimento. Aqui mais uma vez mostrando para a gente com 21 dias, né, as estruturas aqui como estão ainda, com 25 dias, formato aqui do S, né, com 28 dias eu já tenho aqui aparecimento, né, das septações aqui do átrio direito e esquerdo, e com 35 dias eu já tenho basicamente as estruturas aqui definidas. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Aqui mostrando para a gente o processo, né, de septação, os coxins endocárdicos, então, fazendo septação aqui atrioventricular, e posteriormente eu tendo as septações, né, arteriais e ventriculares. Aqui basicamente está mostrando para a gente as septações atrioventriculares. Basicamente a mesma coisa que está sendo mostrada nessas outras imagens. É importante a gente lembrar que durante, né, a formação, a conversão lá do bulbo cardíaco em ventrículo direito e ventrículo esquerdo, né, faz parte aí da formação dessas duas estruturas, nós vamos ter também derivações da aorta e derivações do tronco pulmonar. E durante esse processo aí de formação dessas duas estruturas, eu tenho, né, basicamente uma rotação em 180 graus aí do bulbo cardíaco. Essa rotação vai ser importante, né, para a formação, separação aí dessas estruturas. Essa rotação de 180 graus tem sido discutido que essa rotação se dá devido ao fluxo sanguíneo que ocorre aí dentro das câmaras de formação do coração. Então a gente consegue observar aqui, né, a septação aí das estruturas. Na verdade, aqui está mostrando para a gente a formação das válvulas, né? A septação foi aqui nessa imagem, a formação aqui dos troncos, né, arterioso, do tronco pulmonar, da região das artérias pulmonares e da aorta. E aqui está mostrando para a gente basicamente a formação aí das válvulas cardíacas, né?
participação aí da geleia cardíaca, formando aí essas estruturas, e posteriormente aí formando, né, as estruturas do tecido conjuntivo, né, as estruturas fibrosas aí que a gente já conhece, que formam as estruturas aí das válvulas. E essa imagem mostra para a gente basicamente a circulação fetal. Então observem aqui que o sangue, ele aqui, presente aqui na placenta, o sangue arterial, ele sai aqui da veia umbilical, passa pelo fígado, então o fígado ele vai ser ricamente irrigado aqui por essa artéria umbilical. Ele vai chegar então aqui no átrio direito, vai se comunicar aqui no átrio direito, né? Já que ah, o contrário, né? Então, que no ato direito eu passo, então tenho a comunicação com o átrio esquerdo, passo o sangue para o ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo passa então para todo o organismo, retornando aqui através das artérias umbilicais para a placenta para sofrer então um processo, né, de trocas aí metabólicas. Certo? É importante a gente lembrar que nós vamos ter a presença aqui do ducto arterioso. Esse ducto arterioso ele vai ser extremamente importante para irrigação, né, trocas metabólicas aqui dos pulmões. Os pulmões estão em desenvolvimento e precisam de sangue. Como que o sangue chega? Principalmente através dessa estrutura aqui que a gente vai denominar, né, de ducto arterioso. O ducto venoso, como a gente consegue observar aqui, ele faz essa ligação aqui, né, com as veias cavas, né, para o processo aqui de passagem do sangue rico em oxigênio, rico em metabólitos para a circulação posteriormente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Esse assunto é um pouco complicado para ser discutido aqui nesse vídeo. Caso tenham algum questionamento, mandem para mim que eu vou responder os comentários. Então, muito obrigado e até a próxima videoaula.